Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como você está? Espero que você esteja bem. Estamos no nosso devocional, no Sermão da Montanha. O texto que eu quero compartilhar com você hoje é o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Senhor nosso Senhor Jesus Cristo está diante da multidão que passou a segui-lo e está também diante dos apóstolos que eram discípulos, os quais haviam sido chamados. E eles estão diante do Mestre, um Mestre que ensina com poder e com autoridade. Eles estão prontos para aprender. A primeira coisa que sai da palavra de Jesus, as primeiras palavras que o nosso Senhor Jesus Cristo fala são: bem-aventurados os pobres em espírito. Esse texto ele nos traz algumas coisas muito importantes. A primeira delas é que existe felicidade, mas a felicidade, segundo Jesus Cristo, não tem a ver com riqueza. A felicidade, segundo Jesus Cristo, não tem a ver com ser bem-sucedido nessa vida. A felicidade, segundo Jesus Cristo, também não está relacionada a uma vida de saúde plena e perfeita. Mas, segundo Jesus Cristo, a felicidade plena é daquele que é pobre, mas não é pobre financeiramente, materialmente, mas pobre em espírito. E ele é feliz porque o reino dos céus, o reino de Deus, é dele. O que seria então pobreza em espírito, Fernando? O que isso significa para mim? Por que isso é importante para mim? Bom, o que é pobreza em espírito? Pobreza em espírito é como se você estivesse diante do espelho. E diante do espelho você enxergasse todas as imperfeições do seu rosto ou do seu corpo. Diante de Deus, quando estamos diante de Deus, quando estamos diante da palavra de Deus, nós podemos enxergar quão pecadores nós somos. Nós podemos enxergar, por meio da palavra de Deus, o quão rebeldes nós somos em relação a Deus. E ao momento que nós enxergamos essa rebeldia, essa rebelião, nós nos vemos pobres diante de Deus. Porque os recursos que nós temos, o dinheiro que nós temos no banco, o carro que nós andamos, a casa que nós moramos, os negócios que nós realizamos, as obras que nós fazemos de caridade, não são capazes de pagar nossa dívida com Deus. Porque nós vimos que estamos em dívida, nós vimos que o ofendemos. Por meio da palavra de Deus, ela nos revela a maldade do nosso coração. A palavra de Deus, ela nos mostra o quão mal o homem é. Então, quando nós olhamos para ela e nós enxergamos um Deus que é santo, um Deus que é sublime, um Deus que é 100% verdadeiro, 3 vezes santo, nós não conseguimos, por nossos méritos, por nossas forças, fazer com que Ele mova o seu coração para nos ajudar. Nós vemos o quão pobres nós somos. Nós vemos o quão cego nós somos. Porém, Jesus fala que essas pessoas, o pobre em espírito, ele é feliz, porque dele é o reino dos céus. O reino dos céus não é dos ricos, não é dos poderosos, não é
daqueles que possuem algum tipo de posição política, não é das pessoas importantes. O reino dos céus, segundo Jesus Cristo, é do pobre em espírito. Somente aquele que se enxergou diante de Deus como pobre pode entrar no reino dos céus. O reino dos céus é somente dele. E uma vez que ele se enxergou pobre, ele é levado por meio da mesma Escritura a procurar, a buscar e a se render a Jesus Cristo. Por quê? Porque somente Jesus Cristo é capaz de pagar nossa dívida com Deus. Somente Jesus Cristo, o Filho, é capaz de nos reconciliar com o Pai. Não existe nada que você possa fazer. Não existe nada que você possa dar. Você pode dar todo o seu dinheiro para a igreja, para os pobres. Você pode dar todo o seu tempo para a obra do Senhor. Mas somente Jesus Cristo é capaz de trazer paz entre o homem e Deus. Meu convite nesse momento é que você pare por um momento, que você olhe para você no espelho, que você leia a palavra do Senhor e que você procure nela enxergar o Senhor. Uma vez que você enxergar a beleza de Deus, a santidade de Deus e o amor de Deus, um amor tão grande, um amor perfeito, por gente que não merecia, você vai ver a sua pobreza. E nesse momento, você deve correr para Cristo. Você deve correr para a cruz de Cristo. Somente os pobres em espírito entrarão no reino dos céus. Tenha um ótimo dia. Que Deus te abençoe.